Muito bem, vamos lá. Aqui estamos nós. Aqui é o Cides falando. Estou ajudando aqui a você nessa lição, nas videoaulas. Lição número 6 sobre a igreja. Estamos estudando que a igreja é algo muito importante, né? Coloquei uma foto aqui, a foto não está com boa qualidade, eu sei, mas o intuito é somente mostrar uma imagem da igreja, né? Pessoas reunidas, né? Cantando, adorando, orando ao Senhor. Então a igreja foi chamada para adorar. O primeiro ponto que nós vimos sobre a missão da igreja, foi a letra A, foi sobre a igreja foi chamada, aliás, ponto B, né? A igreja foi chamada para prestar serviço. O primeiro ponto foi a igreja foi chamada para adoração. Aliás, para salvação, não é isso? A igreja foi chamada para a salvação, ou seja, nós vamos a Jesus, nos entregamos a Ele, recebemos dele o perdão, a remissão dos pecados pela fé, pelo arrependimento, pelo batismo, e ele nos coloca na igreja. Então a primeira missão da igreja é salvação. Nós somos chamados para ajudar pessoas a encontrar Jesus e sair desse mundo perdido. O ponto B é que a igreja é chamada para prestar serviço. Então a igreja é um corpo de pessoas que tem muito a ajudar nessa comunidade, nesse mundo que vivemos, né? Na nossa sociedade. A igreja tem muito que ajudar, né? Ajudando as pessoas a encontrarem Deus e dessa forma poderem prestar caridade e ajudar o próximo, seja a quem for. O ponto C, que na verdade aqui acabou sendo o ponto B novamente, mas é o ponto C, a igreja foi chamada para adorar. Bem, a igreja adora a Deus como seu templo ou santuário espiritual. Então veja bem, a igreja é um templo, a igreja é um santuário. Não, muitas pessoas confundem e querem achar que o prédio, o local é o templo, o local é o santuário. Não, não é assim mais. Era assim no Antigo Testamento. Você tinha o templo de Deus ali, Deus, né? Não, agora não. Agora as pessoas é que formam o templo espiritual de Deus, né? Então temos aqui o texto de Efésios, capítulo 2. Aqui está quase praticamente todo o capítulo. Eu não sei se vamos ler tudo, mas pelo menos alguma coisa. No início ele diz que ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, está falando de Cristo, né? Então, você vai dizer, mas nós já estávamos vivos? Sim, mas aqui está falando de vida verdadeira, né? Vida em Cristo, vida espiritual. Então, Cristo nos deu a vida. Antes de Cristo, nós estamos mortos, espiritualmente falando. Estamos mortos porque estamos sujeitos à condenação dos nossos pecados. Então, Cristo nos deu vida. Paulo está falando isso aqui para os Efésios, que antes não estavam em Cristo, né? Então, Paulo está dizendo, Cristo deu vida a vocês. E ele diz, delitos e pecados nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele está dizendo, vocês antes andaram assim, nesses caminhos, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora. Então, ele também se coloca, todos nós andávamos sem Cristo, separados, né? Mas ele diz no versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para conseguir a salvação. Ela vem inteiramente de Deus e nos é dada, né? Nos é dada, nos é apresentada. É o presente de Deus, como nós estudamos na lição 4, né? Então, esse é o assunto. O templo é o lugar onde o Espírito de Deus habita com aqueles que o adoram. Então, o templo é o lugar onde o Espírito de Deus habita. E onde é esse lugar? É onde está o prédio da igreja? Não. É onde as pessoas que compõem a igreja estão reunidas, né? O templo de Salomão, antes, né, na época do Antigo Testamento, servia para esses fins, para esse fim nos dias do Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, a gente tinha assim o templo físico, né? Nós tínhamos o templo físico realmente que ficava na cidade de Jerusalém, que era o templo que foi construído pelo profeta e rei Salomão, né? Ele cita aqui o capítulo 8, versículo 13. Diz assim, Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria
em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Então veja que Salomão diz aqui que o templo era a casa de habitação de Deus, né? Onde o povo de Israel adorava. Onde é que está esse templo agora? Não existe mais. Foi destruído séculos no passado pelos romanos. Não existe mais esse templo. Agora em Jerusalém o que se vê é uma mesquita muçulmana, local de adoração do islamismo, que não tem nada a ver com a fé cristã. E os judeus esperam o templo ser reedificado. Não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Eles vão esperar em vão. Porque Deus já cumpriu os seus propósitos ali. O templo de Deus agora é espiritual. Temos aqui a imagem, né, de como era o templo. Então esse templo aqui que a gente está vendo nessa figura, ele não existe mais. Ele foi destruído pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Cristo pronunciou que isso aconteceria. O profeta Daniel, no capítulo 9, profetizou que isso aconteceria. Jesus havia dito, a vossa casa ficará deserta. E Jesus disse certa vez, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus disse isso sobre o templo. E exatamente, acabou. Deus não tem mais problema com isso. Porque o templo agora não é mais de tijolos, o templo agora é espiritual, exatamente. Entretanto, o templo, ou a igreja de Cristo, não é mais um edifício de tijolos, onde o povo adora a Deus, mas uma casa espiritual, formada por pessoas. Veja aqui 1 Pedro. 1 Pedro vai falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Veja como ele diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, está vendo aí? Pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós agora somos pedras vivas, nós formamos o templo e oferecemos sacrifícios. Na época, no templo aqui, os sacerdotes ofereciam sacrifício de cordeiro, né? Sacrifício real. Hoje, nós como sacerdotes oferecemos sacrifícios espirituais, que a nossa adoração é o nosso louvor para o nosso Senhor e Deus. Temos também Atos, capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. Vamos ver aqui. Capítulo 5, versículo 11. Né? Versículo 11. Ele vai dizer assim. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento, mostrando que veio temor à igreja. Então, se veio temor à igreja, quer dizer o quê? As pessoas passaram a ter temor. Então, a igreja são exatamente pessoas. Capítulo 14, também de Atos, versículo 27, vai dizer: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus. Veja aí, reunida a igreja. Então a igreja se reúne, né? Então apenas para mostrar que a igreja é sim um corpo de pessoas, não é prédio. Então esquecer, né, essa coisa de prédio. Igreja é gente e não lugar, exatamente. Igreja é gente e não lugar. Tem a referência ali do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 22. O Espírito de Deus mora nesse templo. Ele habita nos cristãos. 1 Coríntios 3, versículo 6, né? São um santuário de Deus. Na igreja, todos os cristãos são sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, versículo 6, fez de nós sacerdotes. E oferecem, como nós lemos agora há pouco, sacrifícios espirituais de adoração a Deus, como lemos em 1 Pedro. Então, a adoração precisa ser oferecida em espírito e em verdade. Lembra João conversando com a mulher samaritana? Jesus diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então a adoração tem que ser espiritual. Por isso que é muito importante a entrega total a Deus, onde recebemos o Espírito Santo e a nossa adoração ela é totalmente espiritual. Cada cristão tem acesso direto à presença de Deus, através de Cristo, que é o único sumo sacerdote da igreja. Então não seja enganado achando que aquele líder, aquele missionário, aquele pregador, aquele homem é que faz com que você tenha acesso a Deus. De maneira nenhuma. Todos nós
temos mesmo acesso direto à presença de Deus, e não é mais através de um mediador, de um sacerdote, de ninguém, unicamente através de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 a 16, confirma que Cristo é o nosso único sumo sacerdote. O que quer dizer sumo sacerdote? Quer dizer que é um sacerdote maior que intercede pelas pessoas até Deus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se você entrega a sua vida a Deus e você se entristece porque você fez alguma coisa errada, vá até o trono da graça, compareça até o Senhor, você tem acesso direto, né? E vamos nos arrepender dos nossos pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, uma passagem muito importante, porque ela vai dizer que só existe um só mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não é Maria, não, Maria não é nossa mediadora. Aqui diz que há só um só mediador, um só. Não é dois, não é três, é um, que é Jesus Cristo. Maria, sim, foi uma mulher santa, foi uma mulher devota a Deus, devemos honrá-la, respeitá-la, tê-la como modelo de santa mulher de Deus. Foi a única mulher escolhida para trazer à luz o Salvador. Então a missão de Maria foi fantástica, né? Não podemos jamais menosprezar o seu papel, né, no trabalho de Deus e trazer a salvação, né? Ela fez parte, né? Ela fez parte, mas o caminho é Jesus. Esse é o ponto, né? Esse é o detalhe importante. Jesus é o caminho, não Maria. E esse negócio de, não, a gente vai até Maria para chegar até Jesus. Não existe mediador entre nós e Jesus. Existe mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Agora, nós temos que ir a Jesus diretamente. Jesus nunca colocou mediador entre nós e ele. Não existe isso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Então tem que ir a Jesus. Não vá a ninguém, que você não vai conseguir chegar a Jesus por outro caminho, a não ser ir diretamente a Ele. Se sua mãe estivesse doente no hospital, o que ela ficaria contente? De receber a sua visita ou de você mandar alguém vê-la no seu lugar? Você teria que ser a pessoa. Então, eu estou usando o exemplo para dizer que Jesus quer você, quer a mim, quer nós indo a Ele, né? Então a igreja desfruta de um privilégio sagrado por ser chamada para adorar. A igreja foi chamada para ser pura, exatamente. Quer fazer parte da igreja? Então a gente tem que mudar nossos procedimentos. Acaba com esse negócio de chamar palavrão, que isso não é coisa de cristão, isso não dá certo. Acabar com ficar assistindo programas ruins, programas que deturpam a nossa vida cristã. Acaba com más amizades, conversas chulas, conversas morais. Acabar com todo tipo de comportamento inadequado, porque nós somos chamados para uma vida em pureza, porque nós vamos querer morar com Deus, e Deus é puro, né? Então, Cristo nos purifica pelo seu Espírito Santo. A gente não pode estar contaminando, né? Então, a igreja foi chamada para a santidade e pureza de vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. O que é que diz? Diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então Deus chama, Deus nos oferece todas as bênçãos, perdão dos pecados, acesso gratuito a Deus através de Cristo e a eternidade, mas Ele diz, olha, você vai ter que viver uma vida de santidade. Então, desde que Deus é santo, seus filhos também precisam ser santos, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, devemos buscar viver uma vida de santidade. E a igreja foi descrita como uma nação santa. Lembra 1 Pedro capítulo 2,
versículo 9, né? Já estamos em Pedro, então é só passar uma página, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, tá vendo? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, tem que entender que quando você se entrega a Deus, você passa a fazer parte de um corpo de pessoas diferenciadas. Então, os procedimentos têm que ser realmente colocados de maneira a agradar a Deus. Todo membro da igreja é chamado de santo, sagrado e puro. E, claro, precisa evitar os pecados da carne e atitudes irreverentes para com Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele chama aqueles irmãos de santificados, né? Chamados para ser santos. E capítulo 6, versículo 9 a 10, também uma grande exortação à vida em santidade. Os que vivem pecando não permanecem em Cristo. Jesus quer que a sua igreja seja santa e sem mácula, Efésios 5, 27, para apresentar a Deus pura, santa, sem mácula. A igreja deve ser uma luz brilhante de verdade, honestidade e pureza em meio à maldade desse mundo. Filipenses, terminando com Filipenses, passagem de carta de Paulo à igreja na cidade de Filipos, cidade que ficava na Macedônia. Capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então vejam a colocação que Deus nos coloca, né? A colocação que Deus nos mantém. A igreja foi chamada para a comunhão de seus membros. Coloquei uma foto aqui de pessoas alegres, felizes, em comunhão, né? Então, essa é a visão de que somos chamados, né? Para termos uma comunhão. A igreja forma uma família. A igreja foi chamada a comunhão de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Vamos ver essa passagem de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como a família de Deus, a igreja tem o privilégio da comunhão, da fraternidade entre seus membros. Deus é o Pai, né? Mateus 23, 9 diz que Deus é o nosso Pai. Cristo é o Filho primogênito, Romanos 8, 29. E todos os membros da igreja são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 14 a 16. Somos filhos de Deus. Como é uma família, os cristãos oram livremente a Deus como Pai. Mateus capítulo 6, Jesus ensina, né, como orar. E amam uns aos outros como irmãos de sangue, né? 1 João capítulo 4, versículo 20 e até 5, 2, você vai ter aqui excelentes leituras que mostram a comunhão que devemos ter uns com os outros, uma vez que formamos parte agora de uma nova família, a família cristã. Ao se reunirem, os membros da igreja sentem prazer na companhia mútua e satisfazem as necessidades de cada um. Atos capítulo 2, 44 e 47 é um texto, né, que mostra como é que viviam aqueles primeiros cristãos, né? E aqui fala, né, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Exatamente, estavam juntos, vendiam suas propriedades, perseveravam unânimes, juntos, partiam o pão de casa em casa, viviam com alegria, louvando a Deus, tinha simpatia de todo o povo. Então, é uma comunidade de pessoas que vivem juntas. A igreja também é descrita como o corpo de Cristo. Como corpo, cada membro da igreja coopera com os demais na realização da vontade de Deus. Da mesma forma como nosso corpo, né? Os membros do nosso corpo físico, mãos, pés, olhos, colaboram uns com os outros, né? Todo movimento que você faz, há toda uma colaboração de mente, de olhos, de mãos, de pés, de corpo. Todo mundo está cooperando. Então a igreja é um corpo onde os membros devem cooperar uns com os outros. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo aqui, ele compara a igreja como um corpo. Veja como ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, a igreja é um corpo. A igreja recebe uma bênção maravilhosa ao ser chamada para a comunhão dos seus membros. A missão é levada ao superior da igreja para a salvação
para a prestação de serviços. A igreja é chamada para adoração, para uma vida de pureza e para a comunhão entre seus membros. Então isso faz com que ela seja de máxima importância para todos. A igreja vai produzir um bem na comunidade. A igreja vai ser um corpo que não deve ser um corpo para incomodar, para estar incomodando, gritando, né? Ou condenando. Né? Não, a igreja é para ser um corpo de pessoas que vai auxiliar aquela comunidade, vai prestar o bem, vai ajudar, né? Vai levar a luz para as pessoas perdidas. Conclusão? Então vamos agora concluir essa lição. Verificamos nessa lição a grande importância da igreja. Então a igreja é muito importante, muito importante. Passe a dar máxima importância à igreja. Não pense que se pode viver a vida cristã sem a igreja. Se tiver alguma tristeza, alguma mágoa, tem que perdoar. Tem que perdoar, porque Jesus nos perdoou, mas temos que viver na igreja. Tem pessoas que saem da igreja e acham que vão poder viver com Deus. Não, eu não vou mais, mas eu estou bem. Eu estou com Deus, eu faço minhas orações. Não, não está com Deus. Deus é a igreja é Deus. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Eu quero estar com Cristo, eu tenho que estar na igreja. Se não está na igreja, não está com Cristo. O trabalho de Deus para o estabelecimento da igreja foi fantástico, extraordinário. Ia ter todo esse trabalho para ser uma coisa que você não precisa, você não tem necessidade, você vai se você quiser. Então para que Deus iria deixar a igreja? Jamais, não teria necessidade. Cada um faria a sua parte. Não. Ele desde o princípio a planejou, prometeu, profetizou e enviou seu Filho, Jesus, que morreu para comprá-la. Enviou também o Espírito Santo para ajudar os apóstolos a plantar igrejas em toda a terra. A igreja é a única instituição humana em que todos os homens podem unir-se para cumprir o propósito de Deus em relação à humanidade, servir ao Senhor Deus e ter o privilégio de suas bênçãos. A nobre e elevada missão da igreja faz com que ela seja digna da mais alta consideração. A missão de salvação, serviço, adoração, pureza, comunhão constitui para o homem o maior desafio sobre a terra. A igreja tem então importância suficiente para que todo homem a considere com seriedade e a procure, com diligência. Se você está na igreja, seja feliz, valorize, dê todo o seu sangue, toda a sua vida, porque a igreja pertence ao Senhor. Se não está, procure estar, que é o seu lugar. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Então, as próximas lições vamos continuar estudando sobre a igreja, E terminamos aqui com esse versículo de Efésios, capítulo 3, versículo 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixamos aqui alguns links que você pode estudar, perguntas sobre a igreja do Novo Testamento e sobre a adoração na igreja. São alguns estudos em PDF que vai ajudar você para se aprofundar mais nessa lição. Que Deus te abençoe grandemente, parabéns por estar estudando a Bíblia e que esse caminho possa ser o caminho que realmente você venha buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém.